Empreendedorismo e inovação, duas palavras de extrema relevância nos dias de hoje, quando estamos passando por uma transformação sem precedentes em função da tecnologia da informação, particularmente. E aí, neste contexto, mais e mais se acelera aquele processo que o Schumpeter chamou de destruição criadora ou destruição criativa, que seria no capitalismo a substituição de empresas menos eficientes por empresas mais eficientes, né? Impulsionadas por quem? Pelo empreendedor. Então, o empreendedorismo é algo de muita relevância hoje, e de relevância não só para montar negócios, o empreendedor buscando negócio próprio em si. Não, é importante para todo mundo. Nós vamos ver isso já já. E a inovação, porque a inovação é tomar uma ideia e levar essa ideia avante. E esta inovação é a arma, digamos assim, de quem é empreendedor, né? O empreendedorismo e inovação estão atrelados inexplicavelmente, né? Não tem nem jeito de separar. Então, o empreendedorismo é um processo individual ou coletivo de criação de valor, tá certo? Criação de bens ou serviços ou de coisas úteis para a sociedade. Então é individual porque às vezes há a figura do empreendedor agindo sozinho, criando um negócio, criando um produto, enfim. E é coletivo porque são aquelas iniciativas sociais de promoção do empreendedorismo, do espírito empreendedor, para a geração de renda, para resolver problemas locais e assim por diante. Então, onde se aplica a ideia de empreendedorismo? Nas empresas, na criação de novos produtos, novas políticas de negócios, novos negócios em si e novas formas de organizar, tá? Afeta a organização também. Nas grandes empresas, isto hoje é de uma relevância extrema, porque elas estão passando por necessidades de renovação, elas têm de renovar, elas têm de enfrentar a concorrência das empresas pequenas, ágeis e novas que estão surgindo com um componente tecnológico muito maior, né? Então, por exemplo, o banco tradicional de um lado e a fintech, né, de outro. A fintech é muito mais ágil do que o banco tradicional, ela é muito mais capaz, né, para certas atividades. Então, as grandes organizações, as grandes empresas estão precisando de renovação. As empresas pequenas e familiares também precisam muito do espírito empreendedor para elas se consolidarem e se desenvolverem num ambiente competitivo como nós temos visto hoje. Na livre iniciativa, o empreendedorismo é muito importante para estimular, né, a busca de autoemprego e a busca de alternativas de renda fora do regime do emprego tradicional. E por fim, ele é relevante também para as comunidades, né, para a implantação de ideias e de inovações em nível local, para a solução de problemas locais. Por isso é que o empreendedorismo recebe muita força hoje dos governos e das instituições de fomento econômico e desenvolvimento social e busca de solução dos problemas sociais. Agora, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente pensa em três focos principais. Primeiro foco, no desenvolvimento das competências empreendedoras, né, do empreendedor, pessoas se tornarem capazes para empreender. O segundo foco é o processo em si, o processo de empreender em si, as etapas para criar um empreendimento, para fazer alguma coisa, criar algo de valor. E o terceiro ângulo, o terceiro foco, é a criação de um ambiente de fomento para o empreendedorismo. Então vamos falar dessas três dimensões aí. Desenvolvimento das competências para empreender. A pessoa que deseja empreender, às vezes ela já nasce com uma competência muito boa, né, de tomar iniciativa. Algumas pessoas já nascem com isso, mas essas competências podem ser desenvolvidas. Então, quais são as competências fundamentais? É evidente que isso é uma coisa complexa, mas aqui nós temos um conjunto de competências que são bastante comuns e aparecem entre as pessoas que empreendem, né? Primeiro, é um quadro emocional positivo, quer dizer que a pessoa é otimista, quer dizer que a pessoa confia em si mesma, quer dizer que ela tem confiança nas possibilidades da vida, etc. Então, um quadro emocional positivo, não é uma pessoa hostil, difícil de lidar, amarga, etc. Não, é uma pessoa, digamos assim, para frente e para cima, tá certo? Então, usualmente, essas pessoas são melhores para o empreendedorismo. O segundo lugar, uma capacidade de perceber oportunidades, são pessoas antenadas no que está acontecendo, e capta as oportunidades na hora certa para fazer coisas diferentes. Terceiro lugar, essas pessoas, elas são pessoas que tomam uma iniciativa. Elas não ficam esperando pelos outros. Elas não ficam esperando pelo governo, não ficam esperando pelo patrão, não ficam esperando por nada. Elas arregaçam a manga, vão lá e realizam, procuram realizar. Desenvolve um conhecimento adequado, né? Tem que haver um certo conhecimento. Às vezes o conhecimento técnico atrelado a um determinado ramo,
o conhecimento razoável de gestão e o conhecimento decorrente da experiência, né? Muitas vezes a pessoa que vem a empreender já passou por um certo tempo trabalhando em um emprego lá numa organização, etc. Ou ele empreende lá na própria organização mesmo, em função da experiência dele lá dentro. Mais uma competência, a comunicação. São pessoas boas na comunicação, para conquistar simpatia, para persuadir outras pessoas e para desenvolver processos de negociação adequados, né? Então, essa competência de comunicação, no caso do empreendedorismo, é bastante relevante. Capacidade de solução de problemas, né? Pessoas que acreditam que poderão solucionar os problemas, persistem, tentam, se não deu certo de um jeito, tenta de outro, vão tentando até que os problemas se solucionem. Pessoas que não vão pessoa que é muito avessa ao risco, fica difícil empreender, né? Porque o empreendimento sempre traz algum grau de risco. Pode nem ser risco econômico, mas um risco de imagem, um risco social de alguma natureza. Pessoas que têm veia empreendedora, digamos assim, elas são persistentes e elas têm liderança. Então essas competências são competências usualmente presentes na pessoa empreendedora e aí elas podem ser desenvolvidas. Tudo isso se aprende, tudo isso se desenvolve. Como disse o Aristóteles, né? Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Então, se você quiser ser corajoso, faça atos de coragem. Então é assim, né? A pessoa desenvolve essas competências à medida que ele vai exercitando essas coisas. Ele vai exercitando a persistência, ele se torna persistente. E nós podemos, então, desenvolver qualquer uma dessas qualidades, tá certo? Então essas são qualidades do empreendedor. E as empresas que querem fomentar aquilo que se chama, às vezes, de intraempreendedorismo, empreendedorismo para dentro, elas têm de criar meios de fazer as pessoas se desenvolverem nesse quadro aí, né, com essas competências. Agora então vamos falar do segundo foco do empreendedorismo, que trata do processo de empreender em si. Então existe para você passar de uma ideia a um negócio, né? Sair de uma ideia e chegar a um negócio concreto. Muitos modelos de planos, de processos e assim por diante. Existe um modelo que hoje é bastante popular e bastante interessante para a gente botar a ideia inicial para frente, né? Fazer os primeiros estudos, as primeiras reflexões para criar um negócio qualquer. É o chamado modelo Canvas. O próprio Sebrae oferece um sitezinho onde você pratica o Canvas, né? Você coloca ali seus dados fundamentais e você faz o Canvas de alguns negócios que você queira experimentar, né? Você faz o Canvas e vai desenvolvendo o negócio a partir do Canvas. Usualmente o processo é o seguinte, é necessário uma ideia, né? Essa ideia pode nem ser do empreendedor, pode ser de outro, mas ele é aquele que executa as ideias, né? Então, a parte de uma ideia. A partir dessa ideia tem que haver um estudo para que a ideia seja desenvolvida adequadamente, para a gente ver se há viabilidade econômica, viabilidade técnica, não é? Essa ideia, enfim, vai resultar em algo que efetivamente dê certo. À medida que ela passou por esse estudo aí, se revelou efetivamente boa, usualmente então vem a etapa de planejamento, se faz um plano. Este plano já diz como que a ideia será formatada, né, no seu modelo final e como é que nós organizaremos uma estrutura para botar essa ideia para frente, como é que o negócio vai se configurar então, e as etapas de implantação. Aí vem a implantação propriamente dita, né, e depois o processo de administração. Então há muitos modelinhos, muitos bons modelos que orientam as pessoas a fazer isto. Então agora vamos falar do terceiro ângulo do empreendedorismo. Terceiro ângulo do empreendedorismo, então a criação de ambiente para empreendedorismo. É o interesse dos governos, o interesse de instituições de todos os tipos que busca o fomento da iniciativa, o fomento de negócios e que busca a resolução de problemas sociais também, né? Então, esse é um assunto de interesse geral. E há uma imensa rede de suporte ao empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, mas o empreendedorismo é algo que recebe muito apoio, tá? Então, existe, por exemplo, instituições como o Sebrae, o Senai, o Senac, que lidam com isso bastante, né? Que são vocacionadas para ajudar os empreendedores, as pessoas que estão iniciando novos negócios e assim por diante. Existem programas de microcrédito espalhados pelo Brasil inteiro, espalhados pelo mundo inteiro. Programas de microcrédito são aqueles programas de créditos de pequenos valores, né, que as pessoas usam para iniciar micronegócios, né?
E existem incubadoras de negócios espalhadas também pelo Brasil inteiro. Então, há uma ampla rede de apoio, inclusive naquelas iniciativas locais, né? Cooperativas de artesanato, cooperativas de extração de um tipo de alimento, enfim. Existem os clusters, né? Aqueles aglomerados de empresas de um determinado tipo, né? Cluster de semi-joias na cidade de Limeira, no estado de São Paulo, cluster de lingerie na cidade lá do sul de Minas, ali em Juruáia, Nova Resende, etc. Né? Então, mesmo em cidades pequenas, espalhadas pelo Brasil afora, existem esses clusters produtivos e as pessoas partilham informações entre si e elas vão buscando se ajudar mutuamente e fomentando o empreendedorismo ali local, né? Para gerar emprego, gerar renda e assim por diante. Então, existe muito apoio. Agora, quais são os tipos de apoio que são necessários, né, para criar esse ambiente adequado de empreendedorismo? Treinamento, financiamento, incentivo e apoio. Apoio de orientação, apoio emocional e assim por diante, né? Então, do interesse de todos. Dentro das organizações, cria-se uma cultura um pouco mais voltada para o empreendedorismo, né, procurando transformar a empresa numa empresa mais aberta para as ideias, tá certo? E procura-se estruturas específicas, né, como comitê de desenvolvimento de novos produtos, grupos de projetos, grupos de estudo específicos e assim por diante. E o terceiro ângulo é dar suporte de treinamento, de financiamento interno lá na empresa, de orientação interna, de apoio gerencial e apoio técnico também, né? Então veja, criar ambiente de empreendedorismo dentro da empresa ou nas regiões, nas localidades, né? Com o suporte do governo e das instituições privadas. O resultado é bom para todos, né? É bom para quem empreende e é bom para quem está recebendo o serviço do empreendedor e os efeitos benéficos se espalham para tudo. Geração de renda, geração de produtos e serviços e ocupação das pessoas e assim por diante. Então é isso, empreendedorismo. Agora vamos para a nossa aula de número 50, nossa última aula. Vamos lá então.